Beleza, estamos ao vivo com essa que é mais uma live do quadro Análise de Ações. A live de hoje vai ser especial, a gente não vai falar de nenhuma ação específica, vamos falar de das várias ações que compõem o índice Ibovespa, porque a gente vai falar do ETF, né? Já adiantando o assunto da live de hoje, vai ser sobre ETFs, é uma sigla que vem do inglês, isso é muito importante já, pelo menos para mim, né? Eu acho fácil entender as coisas dessa forma, e se eu fosse um de vocês aí que levam a sério aqui essas nossas salas de aula, eu já anotaria isso, que ETF vem do inglês Exchange Traded Fund, que nada mais é do que fundo negociado em bolsa. Então o ETF é um fundo negociado diretamente na bolsa de valores, ou seja, tu pode comprar, independente da tua corretora, tu compra como se fosse uma ação ou um FII, né? Normalmente. Da mesma forma como para comprar Banco do Brasil, tu abre a tua corretora, vai lá no home broker, né? Home broker, que é o sisteminha para operar dentro da bolsa de valores. E para comprar Banco do Brasil, como eu estava dizendo nesse exemplo, tu escreve BBAS3, que é o código, né? Para comprar as ações do Banco do Brasil. Para comprar o ETF que replica o Ibovespa, tu pode fazer também da mesma forma, digitando o código BOVA11. Tá? Existem outros ETFs que eu vou falar sobre aqui também, né? NASD11, que investe nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, XFIX11, que investe em imóveis no Brasil. E eu trouxe aqui também, inclusive, alguns ETFs qualitativos que eu mesmo invisto lá fora, porque o conteúdo aqui vai ser de alto nível, né? Essa live é para ser uma coisa mais histórica mesmo, que eu recebo algumas perguntas sobre ETFs, quando vale a pena, qual vale a pena, como avaliar. E aí eu vou ter esse arquivo aqui para sempre, para só dizer para a pessoa, ó, essa aula aqui, né, esse episódio do podcast aqui tem informações sobre sobre STF. Sobre STF não vamos falar sobre STF aqui. Sobre ETFs, né, sobre fundos negociados diretamente em bolsa, para todos os gostos, tá? Tentei falar sobre bastante coisa aqui, vi as perguntas de vocês, agradeço muito quem mandou as perguntas aí. Tá, vamos falar então sobre BOVA11, sobre o DIVO11, tá? Perguntaram sobre o ETF de dividendos aqui do Brasil. Tá? IVVB11 também, que é um ETF que a gente pode comprar diretamente pela nossa bolsa aqui. E vou comparar o IVVB11 com o IVV lá de fora, que é uma coisa que acontece com vários ETFs aqui, né, negociados no Brasil. Eles replicam ETFs lá de fora e te cobram uma taxa para fazer essa intermediação. Tá? E aí a gente vai chegar à conclusão ali dos prós e contras de investir pelo Brasil ou lá por fora, tá? Mas já adiantando que o intermediário te cobra uma taxa, então acaba ficando mais caro, mas tem pontos positivos também para investir em ETFs aqui pelo Brasil. Como analisar ETFs, tá? O que levar em consideração na hora de escolher os ETFs? Não é só sair investindo em qualquer um. Tem ETFs que são pouco negociados, por exemplo, que não é bom. Tá, em momentos de crise, que às vezes é justamente quando a gente precisa sacar, se pegam qualquer ativo, né, com pouca liquidez, com pouco volume de negócios, pode ser que eles respondam, pode ser não. Se tem pouca liquidez, ele vai responder com muito mais volatilidade e vai cair de forma muito mais brusca, por exemplo, se estiver no meio de uma crise. Ok? Vou mostrar os sites que eu uso aqui, então para quem gosta de ferramenta, gosta de conhecer as ferramentas, eu vou mostrar aqui tanto na tela e vou narrando também para quem escuta no replay no podcast. E recomendo quem escuta no replay, né, que é a maioria das pessoas, que vá lá e digite isso, realmente vá atrás desses sites aqui, porque é só quando a gente bota a mão na massa que a gente realmente aprende, né, como em qualquer área da vida. Não adianta ficar estudando as regras do jogo de futebol ou estudando as regras vendo vídeos sobre como faz exercício na academia, se tu não vai lá e tu não faz o exercício, tu não vai lá e tu não joga a bola, né? Ou qualquer outro esporte pode ser feita uma comparação análoga aqui, tá bom? Então recomendo que depois aqui, ou quem escute, como eu falei, o replay depois, vai anotando ali os sites para depois chegar, quando estiver na frente do computador, que é como o investidor raiz faz, né? Como um pesquisador de verdade, para que
envolve pesquisa, né? Investir com segurança envolve tu pesquisar, envolve tu usar as ferramentas corretas. E tu vai fazer isso de forma muito mais eficiente, de forma que tu vai gastar muito menos energia, consequentemente vai ser uma coisa muito mais sustentável a longo prazo, tu fazer isso pelo computador, tá? Então vamos parar de usar o celular para tudo aí, e quando se trata de coisa que precisa ler, precisa operar realmente, né? Tradear, que é o que a gente faz ao comprar e investir tanto em ações quanto em imóveis, fazer pelo computador. Ok? E consultem os sites que eu vou mencionar aqui e que eu vou apresentar aqui, que foi o que eu mostrei para fazer as comparações dos ETFs, as comparações dos ativos, são 2 sites diferentes, ferramentas para comparar ETFs globais também, tá? Tem muita coisa boa aí. Quem é do mercado também me segue, me acompanha aqui, vai conhecer essas ferramentas que são boas para usar até para apresentar aí para clientes, né, que fazem gestão ou que fazem consultoria. Beleza? Dei um apanhado geral aqui das perguntas que vão rolar, do que a gente vai tratar. E são muitas perguntas, a live de hoje vai ser mais focada nas perguntas, porque vai ser uma coisa mais prática mesmo. Mas inicialmente, lógico, eu vou falar sobre o que são ETFs, quais são os principais ETFs do Brasil. Eu peguei na B3, tá? Que é a nossa bolsa aqui, a lista dos ETFs mais negociados aqui no Brasil. Entre eles o de criptomoedas, né, o Hash 11, e vou mostrar, basicamente fazer um resumo de como eles são calculados, tá? Também vou falar rapidamente se vale a pena ou não investir em cada um desses ETFs aqui que são os mais negociados, tá? Que eu peguei, BOVA 11, NASD 11, IVVB 11, Hash 11 e o XFIX 11, que não é um dos mais negociados, mas eu peguei porque ele é importante, porque é o segundo índice mais importante do nosso mercado, né? O índice do mercado imobiliário. O NASD 11 é do exterior, replica o Nasdaq. O IVVB 11 é do exterior também, replica o S&P 500, que são as 500 maiores dos Estados Unidos. E o Hash 11 é o de cripto, que inclusive eu já vou botar aqui, composição Hash 11. E aí a gente vai ver aqui a composição dele, né? Cada ETF replica um índice, como eu estava falando, que nada mais é do que uma carteira teórica de investimento de ativos que tem ali dentro, tá? No caso do Hash 11, já que estamos falando dele aqui e eu não tinha aberto ainda a composição, já estou com a composição aqui, ó. Esse ETF aqui, que é o Hash 11, que tu pode comprar direto na nossa bolsa, ele tem 63,6%, então essa é a composição da carteira dele, é isso que importa. Quando a gente investe em um ETF, a gente não está investindo em BOVA 11, né? A gente tem que sempre saber, para ter segurança do que a gente está fazendo, a gente tem que saber o que tem na outra ponta, sempre. O que tem no final da outra ponta. Tu está investindo em um fundo de investimento em ações, não importa se ele é negociado em bolsa, ou seja, se ele é um ETF, ou se ele é um fundo de ações gerido pelo Itaú, por exemplo. O que importa é o que tem na outra ponta, no que aquele fundo investe. É isso que vai dar o resultado que ele vai apresentar no futuro. No caso do Hash 11, ele investe 63% em Bitcoin, 31% em Ethereum, um pouquinho mais em cada uma ali, mas totaliza 95% nessas duas principais criptomoedas ali, e depois tem algumas criptomoedas pequenas, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, Philcoin e Stellar. Tá? São as 7 posições depois das duas principais ali, que na verdade são basicamente o que domina o Hash 11. Tá? Então quem investe em Hash 11 está investindo 2/3 em Bitcoin e 1/3 em Ethereum. Será que eu gosto de Hash 11? Não, por longo prazo não acho que seja um bom investimento, tá? O criptomoeda, para começo de conversa, nem é um investimento, porque investimento é aquilo que te gera fluxo de caixa, né? Seja por juros, que é o caso quando tu investe em renda fixa, né? Vai receber juros lá na frente, ou então por aluguel, ou te dá uma renda, né? Gera um fluxo de caixa por renda mensal. Um apartamento pode ser considerado um investimento porque ele gera fluxo de caixa pela renda.
além de que também, né, o imóvel se valoriza ao longo do tempo. E a mesma coisa para ações, né? Te gera fluxo de caixa por lucros que são pagos para ti em forma de dividendos, além de que, se é uma empresa que gera fluxos de caixa cada vez melhores, também vai ter uma valorização ao longo do tempo. Milton botou boa noite a todos, consegui chegar. O pessoal também tinha falado boa noite aqui antes e eu estava introduzindo o tema. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que entrou mais cedo. Luiz Felipe mandou boa noite, boa noite. Lúcio, boa noite. Beleza? Vamos aí, a aula de hoje é especial sobre ETFs, como eu já falei aqui, tá? E agora eu estava falando sobre o Hash 11, que replica o índice da Hashdex Nasdaq Cripto, que é 2/3 Bitcoin, 1/3 Ethereum e 5%, que é um que sobra ali, uma sobrinha que vai em várias moedas, criptomoedas menores ali, que a característica desse ETF, logicamente, é muita volatilidade, tá? E vai responder conforme as criptomoedas vão respondendo. O que tem na outra ponta são essas criptomoedas que eu citei, ok? No caso do BOVA11, a composição do BOVA11, já mostrando um dos sites aqui, que depois eu vou falar de novo nas perguntas, ele replica o nosso índice Ibovespa e te cobra uma taxa de administração para isso. Tá bom? Ó, esse é um dos sites, ó. Status Invest, que eu já mostrei aqui para vocês. E aqui mostra a taxa de administração. Isso aqui é um indicador importante para a gente ver na hora de investir em ETFs. Por quê? Porque o objetivo de um fundo negociado em bolsa é cobrar uma baixa taxa de administração para te expor em uma carteira diversificada de investimentos. No caso do BOVA11, é uma carteira diversificada das maiores empresas do Brasil. Certo? Para investir nesse ETF aqui, precisa ter 130 pila, 130 reais. É o preço de uma cota desse ETF. Tá certo? Que é uma das situações que eu julgo que vale a pena tu investir através de ETFs, que é quando tu vai começar com pouco dinheiro, tu quer começar com o teu objetivo maior sendo o aprendizado e não o ganhar dinheiro. Tá? É óbvio que investir em ações com base em uma estratégia fundamentalista vai te dar mais dinheiro no longo prazo por vários fatores, né? Primeiro porque tu vai estar selecionando empresas com base em indicadores que estatisticamente são comprovados que dão resultado, tá? Que são os indicadores fundamentalistas. Segundo, Segundo porque ao investir em ETFs, tu paga imposto sobre tudo, né? O ETF não te paga dividendos, isso é uma informação importante também. Existem alguns que pagam no exterior, mas os que eu vou trazer aqui, inclusive o DIVO11, que é o ETF de dividendos, não paga dividendos isentos de imposto de renda na tua conta. E essa é uma das formas mais fáceis, né? É o dinheiro mais de graça que tem no mercado financeiro, são os dividendos isentos de imposto de renda para ações e para fundos imobiliários. Tá? Porque quando tu investe em qualquer outra coisa, se tu investe através de ETFs, é 15% de imposto de renda na cabeça sobre o lucro. Se tu investe em renda fixa, mesma coisa. A não ser que tu pegue renda fixa isenta de imposto de renda, tem alguns papéis que são beneficiados com isso, mas normalmente a rentabilidade líquida acaba sofrendo por causa disso também. Tá? Então, por esse motivo, já fica um motivo aí, um pós, quer dizer, um contra, né, para se investir em ETFs, que é o pagamento de imposto de renda sobre os dividendos, já que eles não caem direto na tua conta isentos, como acontece quando tu investe em fundos imobiliários ou diretamente em ações, tá? E no caso aqui do BOVA11, ele investe nas maiores empresas do Brasil, que eu vou pegar a composição agora, composição BOVA11, só para dar um apanhado geral aqui. Engraçado que eu pensei que aparecia nesse site aqui a composição, mas não. Então beleza, eu baixei aqui direto do site do maior para o menor, e aí a gente vê as maiores aqui. Eu baixei direto do site da B3, tá? Que inclusive é bem
Porra, não dá pra fazer o ranqueamento das maiores participações direto no site da B3. Alô, B3, conserta essa... Para de ser Juvena. Coisa básica que tem que ter no site de vocês aí. Mas enfim, tem que baixar a planilha, fazer o filtro tu mesmo e classificar de cima para baixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui. E aí a gente pode ver pelos códigos das ações aqui quais são as que tem mais peso no índice Bovespa. A primeira é a Vale com 12% de participação. Tá? O código vale 3, né? Se for considerar as duas ações da Petrobras, também não passa da Vale. Então a Vale é a maior mesmo, tá certo. A Petrobras vem em segundo lugar. A preferencial da Petrobras, que negocia Petro 4, tem 7,8% de participação no Ibovespa. A Petro 3 tem 4, somadas 11,8% em segundo lugar. Depois Itaú, Eletrobras, Banco do Brasil, VEG com 3,5 já. Cada vez maior a VEG, meu Deus. Banco Bradesco, B3 e Itaúsa aí, entre as maiores. Tá? De 3 para cima é Bradesco, VEG, Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, Itaú. E uma coisa interessante é que se a gente pega só essas maiores aqui, ó, e faz um somatório, a gente vê que o Ibovespa ele tem uma característica muito ruim, que é o que? Altamente concentrado em poucas empresas de commodity, tá? 55% do Ibovespa está concentrado aqui em 10 empresas, tá? Considerando que Itaúsa também é Itaú, né? Tem duas Petrobras aqui, então ao investir em BOVA11, tu tem um peso de 10 empresas valendo 55%, sendo que é tudo empresa de commodity, né? Muita empresa de commodity aqui. Vale, Petro, se for pegar mais para baixo tem mais também, né? Tem Gerdau, CSN, Usiminas. Mas é um índice muito pouco diversificado. Se a gente for pegar o IFIX, por exemplo, ó, não sei se tem a composição aqui embaixo. Era para ter. Composição XFIX 11. Ah, tá. Eu preciso botar aqui IFIX. Aí sim eu tenho. Olha só a comparação com o IFIX, ó, a diferença. Ficou meio afastado, ó. Mas olha só, o maior fundo que compõe o IFIX, ele tem uma participação de 5,39%, ao contrário de 12% que é o caso da Vale. Então ele é muito mais diversificado. Só que lembrando, né? O IFIX também, ele é um fundo concentrado em apenas um setor, né? Ao investir em XFIX 11, que é o ETF que replica o IFIX, tu está exposto somente ao mercado imobiliário, enquanto que ao investir em Ibovespa, tu está exposto a vários mercados, né? Commodity, sendo que dentro de commodity tem vários mercados, né? Siderurgia, petróleo, minérios, bancos, tá? Enquanto que no XFIX tu está exposto ao mercado imobiliário dentro dos vários microsetores que tem ali, né? Shoppings, logística, papel, hospital, né? E lajes corporativas, prédios comerciais, enfim. Que é a característica que eu reforço sempre aqui. Mas, Vitor, se for analisar mesmo, o Brasil é uma grande commodity, você não acha? Todo o resultado externo respinga aqui. Concordo com a primeira parte, aí que tu falou, Milton. Sim, o Brasil realmente, né, a característica principal nossa é ser produtor de commodities, infelizmente, né, que é um produto de baixo valor agregado. Então o Brasil exporta um produto de baixo valor e importa produtos de alto valor. Isso faz com que nossa PIB per capita seja baixa, né? Agora, todo o resultado externo respinga aqui, aí não, aí é o contrário. Por quê? Porque esse fato faz com que o Brasil dependa muito dele próprio.
tá? Então, inclusive, várias crises chegam muito mais fracas no Brasil. Hoje foi um exemplo disso, né? O impacto no nosso Ibovespa foi bem menor do que aconteceu hoje aí, que aconteceu que a Bolsa do Japão caiu 12%, o Bitcoin estava caindo 15%, né? A Bolsa lá fora estava caindo 3%, lembrando que cair 3%, né, para o S&P ou para o Nasdaq cair 3% é uma queda muito... Aqui a gente está acostumado, né, que o nosso mercado é muito pequeno, mas lá fora cair 3% é um dia bem pesado, né? Você chegou a cair 3%, não sei se fechou caindo 3% ou não, tá certo? Mas o nosso mercado aqui ele é bem... Ele sofre influência externa com certeza, mas não tanto quanto outros mercados aí. Tá? O mercado europeu, por exemplo, sofreu muito mais com a crise de 2008 do que o próprio Brasil. Na época até o Lula falou que a crise ia chegar no Brasil como uma marolinha e de fato foi. Tá? Apesar da Bolsa às vezes responder muito, mas os resultados das nossas empresas aqui eles são mais... não dependem tanto do mercado externo. Beleza? Vale e Petro vão depender dos minérios especificamente, né? Mas temos... As nossas commodities são bem diversificadas também. Muita produção de carne, né? Carne de boi, carne de frango. Tem as siderúrgicas também na nossa bolsa. CSN, Usiminas, que apoiam bastante nesses últimos tempos. Que, como eu falei, concentram bastante aí dos investimentos. É por isso que a gente tem que investir em vários setores, e é por isso também que no Brasil eu acho que não vale a pena investir através de ETFs, mas sim tu mesmo montar aí uma carteira diversificada. Se não, tu mesmo montar uma carteira diversificada, investir através de bons fundos de investimento em ações, tá? Ou bons fundos de investimento imobiliários que fazem uma diversificação com base em análise fundamentalista. Que daí, apesar de tu pagar uma taxa de administração maior, né, por exemplo, ao invés de pagar 0,5% ao ano para investir em Ibovespa, só replicar o Ibovespa, tu paga 2% ao ano, mas tu investe em uma carteira de análise fundamentalista, que comprovadamente tem um resultado, né? Tem vários fundos bons, com bons históricos aí, de investimento com base em análises fundamentalistas, que dão um banho no Ibovespa, mesmo após todas as taxas. O importante é o investimento líquido no final, né? Não importa se um fundo de gestão ativa ele tem um resultado bruto melhor que o Ibovespa, mas se depois de todas as taxas ele dá um resultado pior do que se tu estivesse investindo em Ibova 11, por exemplo. Tá? Então tem que prestar atenção nisso aí também. Beleza? Depois eu vou comparar aqui alguns ativos. Tô falando do Ibovespa. Falei já do IFIX também. Tá? O Nasdaq e o IVV, que são os dois fundos de dinheiro no exterior, eu vou mostrar depois. Agora eu vou mostrar para vocês o site aqui já, que compara os ativos. Então olha só, esse site aqui, o nome dele é Mais Retorno, comparador de ativos, é uma seção específica dentro do site deles, ó. E aí aqui a gente vê, oh meu Deus, nos últimos 10 anos, como é que eu vou mostrar isso aqui menor aqui? Será que fica menor aqui? Aí, fica melhor aqui. Então, ó, nos últimos 10 anos, esse aqui é o resultado do IFIX, do BOVA11 e do Ibovespa. Eu vou tirar o IFIX aqui só para vocês verem que os dois, quando pega, ó, isso aqui são os dois, BOVA11 e Ibovespa. Eles estão juntos, ó, eles andam juntos justamente por quê? Porque a carteira do BOVA11 é simplesmente uma réplica do índice. Então é assim que ele se comporta, ó. Por isso que se chama investimento passivo. Tu não precisa pensar em nada. Tu investe em BOVA11 de forma simples, tu já vai ter uma carteira diversificada com as maiores empresas do Brasil, sem precisar pensar em nada. Essa é uma das características positivas de investir via ETFs. Tá? O problema é, se tu adiciona por exemplo, uma rentabilidade, se tu estivesse investindo em Banco do Brasil aqui, acredito que vai dar um retorno bem maior. Ó, ele já vai dar um retorno de 930%, ó. Isso em 10 anos, tá?
Quem investiu em Banco do Brasil teve um retorno muito maior, sem contar que parte desse retorno veio isenta de imposto de renda através de dividendos. Então a rentabilidade líquida ainda daqui do Banco do Brasil contra o Ibov, contra o BOVA11, seria maior ainda. Tá certo? Se eu peguei um exemplo aqui de Banco do Brasil, né? Um exemplo que foi um exemplo de muito sucesso. Por isso que foi aqui, deu um resultado 4 vezes maior do que o Ibovespa, né? Mas digamos assim, uma carteira diversificada feita com base em análise fundamentalista daria um retorno aí de 2, 3 vezes, o que já é muito bom, né? Isso em 10 anos, imagina para o longo prazo, né? Se tu já multiplicou por 3 nos primeiros 10 anos, cada multiplicada que tu dá depois, esse vezes 3 vai entrar na conta. Tá? Então, não esqueçam do poder que o juro composto tem no longo prazo. Ok? Em 10 anos aqui, desculpa, aqui foi mais tempo, tá? Foi em 12, 13 anos, deu um resultado bem superior aqui o Banco do Brasil contra o índice. Podia ter sido outra empresa que tivesse dado pior, mas o que eu quero dizer é uma carteira diversificada, criada com base em análise fundamentalista, com uma estratégia que diversifica entre diferentes empresas de diferentes setores, com foco em segurança, né? Comprar empresas boas por bons preços vai te dar um retorno muito melhor do que o Ibovespa. É essa estratégia que o Warren Buffett defende, que o Benjamin Graham defende, não só defendem, né? Como usaram essa estratégia e tiveram retornos muito superiores à média de mercado, né? No caso desses dois investidores que eu citei, o S&P 500, que é a média lá de fora, né? É o principal índice de mercado lá dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também, gestores fundamentalistas ganham com sobra do Ibovespa porque aplicam essas estratégias ensinadas pelos grandes investidores, né? Comprar empresas baratas, com boa gestão de dívida, com boa governança. Ok? Milton de novo mandou Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, Transmissão Paulista, Itaúsa, Leve 3. Penso que esses ativos a médio e longo prazo devem bater o Ibovespa. Qual a sua opinião? Obrigado. Penso também, na média, tudo é chance, né? Mas a gente tem que ver que essa carteira que tu botou também ela é mais arriscada. Tem muito pouco ativo aí. Então se a tua carteira são só esses ativos, é melhor tu adicionar mais ativos. Tá? Tem 2 bancos, tem 2 elétricas e tem a Leve 3, que é uma small cap de setor de siderurgia, né? Acho que é isso. Tá? Dá para adicionar saneamento, dá para adicionar algumas coisas aí. Imóveis também é bom adicionar. Tá certo? Mas sim, essas empresas aí, pelo que eu me lembro dos indicadores dela, da Leve 3 ali, acho que também é uma empresa que está sendo vendida com um valuation barato, né? E aí, claro, uma carteira formada com base em análises fundamentalistas com bons indicadores no longo prazo vai bater o Ibovespa, não só em rentabilidade bruta, mas principalmente em rentabilidade líquida, porque os dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda. Quando tu investe através de ETFs, tu vai pagar indiretamente imposto sobre os dividendos, tá certo? Primeiro porque tu não recebe os dividendos de forma direta na tua conta. Os ETFs recebem esses dividendos, reinvestem automaticamente na forma como a carteira deles são programadas, e ao sacar tu vai pagar imposto sobre toda a rentabilidade, inclusive os dividendos que tu não pagaria caso investisse diretamente, por exemplo, aqui em Banco do Brasil. Ok? Importante isso aí. E vocês viram como se comporta aqui então, tá? O índice e a carteira se comportam de forma igual. Por quê? Porque a carteira simplesmente replica a carteira teórica do índice. No longo prazo só vai ter um pouco de perda, justamente porque esses ETFs cobram taxas de administração. No caso do BOVA11, a taxa de administração cobrada é 0,5%. Deixa eu voltar aqui. Quero passar dessa fase inicial para ir para as perguntas aqui que vocês mandaram. Eu postei stories, mas hoje um pouco mais cedo e o pessoal mandou mais perguntas. Falei então sobre o objetivo da live, tá? Que era ter uma aula histórica sobre ETFs aí, tá? Usando como exemplo o IBOVA11, falei rapidamente aí sobre o XFIX 11, tá? O Divo 11 também, que é um ETF famoso no Brasil, que leva em consideração as empresas que mais pagam dividendos. A carteira teórica desse ETF é formada assim, mas
Não paga dividendos, vou falar sobre isso depois ali, tá? Deixei clara a diferença entre investir com base em análise fundamentalista ou via ETFs, tá? Deixando claro que para investir com base em análise fundamentalista, tu tem que primeiro investir em conhecimento, né? Tem que saber o que está fazendo para tu ter sustentabilidade nessa estratégia, senão tu vai perder dinheiro. Senão é melhor tu investir com base via ETFs, né? Investir passivamente via ETFs. Dei os exemplos de BOVA11, XFIX11. Vou falar sobre o IVVB11 então também, antes de passar para as perguntas, que é um exemplo bom, porque o IVVB11 nada mais é do que investir em IVV lá fora. IVV é um dos maiores índices do mundo, é um índice gerido pela iShares, que replica o índice S&P 500 por uma taxa ridícula de administração, de 0,03%, 0,03% ao ano, é quase de graça que os caras fazem a gestão para ti. Tá? E aí no Brasil, a taxa de administração cobrada é 0,24%, que é uma taxa baixa, ainda é uma taxa baixa. Sim, mas é uma taxa 8 vezes maior do que a taxa que tu paga para investir lá por fora, né? E aí trazendo aqui, né, claro, não é só isso que se leva em consideração, tem a facilidade de investir através aqui do Brasil, né? Muita gente gosta de operar pelas facilidades. E para investir, por exemplo, em IVVB11, tu pode investir através da conta que tu já tem na corretora aqui. Tu pode investir pelo home broker que tu tem aqui no Brasil. E o que esse IVVB11 faz? Ele pega o teu dinheiro, cobra 0,24% ao ano para simplesmente jogar o teu dinheiro no fundo lá fora, no IVV, e fazer essa arbitragem, essa intermediação ali para ti. Se tu pegasse teu dinheiro e jogasse direto para um banco ou para uma corretora no exterior, tá? Que é o que eu faço. Acho que as pessoas querem saber o que eu faço também, acho que isso significa bastante, né? Que daí tu vai ter o quê? Tu vai ter, primeiro, um lado negativo, que tu vai ter que converter os teus reais em dólar e tu perde um pouco nesse spread. Porém, se tu vai investir em dólar mesmo, e né, para algumas pessoas, no meu caso, de vez em quando eu viajo para o exterior, então não tem problema, eu até quero ter uma grana em dólar, porque esse spread cobrado pelos bancos e corretoras lá fora hoje são muito bons. Tá? Depois eu não preciso mais converter para dentro de novo, eu posso inclusive usar o cartão da minha própria corretora lá fora, mas tem esse spread aqui para tu mandar o dinheiro para fora, que tu vai pagar um pouco para transferir, para mudar o teu real para dólar, que ao investir em IVVB11 tu não teria que pagar, tá? Porém, ao investir em IVV diretamente lá por fora, tu vai pagar uma taxa de administração 8 vezes menor, 0,03%, que a cada ano isso é juro composto. Então, no primeiro ano, 0,21% não parece uma grande coisa. Agora, depois de 10 anos, isso já vai se transformar em 3% de rentabilidade. E como o investimento no exterior, ele deve ser para o longuíssimo prazo, o investimento mais de longo prazo que tu tem é realmente aquele dinheiro que tu vai deixar para os teus filhos de herança, que se Deus quiser tu nunca vai precisar tocar, porque o objetivo dele é muito mais diversificação, e tem um efeito anti-crise, né, anti-Brasil na tua carteira do que a própria rentabilidade. Então, no meu ponto de vista, vale a pena sim, por mais que a diferença de taxa seja pouca, vale a pena investir mandando dinheiro para fora, nesse caso aqui da comparação do IVVB11 contra o IVV, que na prática é a mesma coisa, né? É um fundo que vai investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vamos ver a composição aqui para mostrar, né? Meu Deus, a Nvidia tá gigante. Então aqui a gente tem a composição do S&P 500. Olha como ele é muito mais diversificado, apesar de estar bem concentrado em tech no começo aqui, né? Mas ele é muito mais diversificado do que Bovespa. Então a maior participação é Apple, com 7% de participação no índice. Ao investir em S&P 500, ao investir em IVVB11, ele vai replicar a carteira do S&P 500, que por sua vez investe nessas empresas aqui de acordo com esse peso. Então as 10 maiores aqui, ó, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, que é o Facebook. As ordinárias
E, quer dizer, não sei se é ordinário preferencial, né? Teria que ver da governança depois. Não sei se a classe A é... Qual delas é a diferenciação dessas classes aqui, tá? E Google, aqui com 4%, então acima de Amazon, a quarta maior é Google. A Berkshire Hathaway, que é a do Warren Buffett, famosa, Eli Lilly e Broadcom são as 10 maiores empresas do S&P 500, tá? Ao investir em IVVB11, tu vai estar pagando 0,24% ao ano para replicar essa carteira aqui automática, tu não precisa fazer mais nada. Se a Apple parar de ser a maior empresa, ela vai cair no ranking, outra empresa, de acordo com a metodologia de cálculo do S&P 500, vai ocupar esse lugar. A mesma coisa o Ibovespa, tá? As alterações que vão acontecendo na carteira, elas acontecem de forma automática, o teu dinheiro que tá lá, e tu não precisa pensar nisso. Esse é o ponto positivo de investir através de ETFs, tá bom? O Nasdaq é a mesma coisa, só que são as 100 maiores empresas de tecnologia. Depois, se quem quiser, escreve no Google ali, Nasdaq Index Companies, para saber quais são as empresas. A Anne falou, nossa, que composição linda, realmente. O problema é que essas empresas, o nome delas, realmente, são empresas de tecnologia, empresas muito boas, mas estão um pouco caras, tá? Lá fora, as empresas, de forma geral, são mais caras. É até por isso que eu prefiro, ao investir meu dinheiro lá fora, eu faço investimento via ETFs mesmo, tá? Eu tenho, por exemplo, 20% do meu investimento lá fora investido em IVV. E aí eu tenho outros 7 ETFs que são desde ETFs quantitativos, mais puros, né, como é o caso do IVV, que só investe com base no índice. Mas lá fora também o ponto positivo é tu poder investir em ETFs qualitativos, ETFs que investem com base em indicadores de análise fundamentalista, coisa que ainda não tem aqui no Brasil. Nosso mercado ainda tá muito no começo, não tem tanta liquidez para criar esses ETFs assim, né? Então a gente não tem aqui ainda, mas lá fora eu invisto em ETF, por exemplo, que investe em empresas médias, né, mid caps, com base em indicadores fundamentalistas e mesmo assim cobra só 0,07% ao ano de taxa de administração. Tá? São os ETFs que eu acho que vão me dar o maior retorno de longo prazo, né? São esses ETFs qualitativos ali que eu invisto. 50% da minha carteira do exterior é em ETFs qualitativos, que investem com base em análise fundamentalista, tá? Investem também de forma automática, né? São requisitos duros, eles não têm um gestor ativamente lá operando, mas para formar essas carteiras teóricas desse, por exemplo, do VTV, que é o Vanguard Value ETF, que investe em large caps com base em indicadores de análise fundamentalista, ele não tem um gestor ativo lá dizendo, essa é boa, essa é ruim. Não. São requisitos com base em valuation que diz, só pode entrar aqui empresas que estão sendo negociadas por um preço por lucro abaixo de 20. Por um preço por valor patrimonial abaixo de 3. Estou dando exemplo, tá? Não sei exatamente se são esses os números desse ETF, mas são ETFs qualitativos, como eu estava falando, que no longo prazo tendem a te dar um resultado melhor, porque levam em consideração indicadores reais, de vantagens competitivas reais das empresas, e não só o tamanho da empresa, valor de mercado e volume de negócios. Grande Murilo, um abraço, meu querido. Beleza, então. Vamos para as perguntas aqui. Galera que está acompanhando aí, que está gostando, deixa o like, por favor. Interage aí, manda um foguinho, manda o like, o pessoal estava mandando aí antes, gosto muito. E não deixa também de recomendar, né, para caso conheça algum investidor iniciante que está buscando aprender. Essa live de hoje é justamente para investidores iniciantes, né? Trata de um tema que muita gente tem bastante dúvida e esgota isso, né? Estamos falando desde ETFs de Ibovespa, de Ações Brasil, como de Imóveis Brasil. Vou falar de imóveis no exterior também aqui, do ETF de imóveis no exterior que eu invisto. E também de ETFs que investem em empresas lá fora, tá? ETFs no exterior, exemplo, o IVVB11, que pode ser comprado diretamente pela nossa bolsa aqui, ou o IVV, que é o ETF para quem compra direto investindo no exterior, tá?
Eu, por exemplo, invisto através do IVV, invisto direto pelo exterior, eu tenho conta na Avenue, que é uma corretora que hoje pertence ao Itaú, né? O Itaú comprou essa corretora aí, que ela investe diretamente no exterior e eu uso ela porque ela tem um plano que não cobra corretagem, tem uma boa plataforma, tá? E logicamente que eu não ganho nada para falar isso aqui, não ganho nada para falar de ninguém aqui, tá? Já recusei alguns patrocínios, nunca aceitei nenhum, justamente para manter a minha independência. Inclusive, quando for recomendar para alguém, lembra sempre disso, tá? O importante aqui é não só, lógico, o conhecimento, a experiência que eu tenho, mas a independência que falta muito aí no mercado, tá certo? Primeira pergunta, então, vamos ver aqui, vamos puxar as perguntas de dentro aqui. Vale a pena investir em BOVA11? BOVA11, que é o ETF, ou seja, o fundo negociado diretamente em bolsa, que replica o índice Ibovespa, que é o índice principal do mercado de ações brasileiro. Ao investir em BOVA11, tu paga uma taxa pequena de administração, pequena entre aspas aí, não é tão pequena assim, principalmente se for comparar com outros ETFs, principalmente lá do exterior, tá? Mas tu paga 0,5% ao ano para ter uma carteira automática, passiva, automática, que investe nas maiores empresas do Brasil. Vale, Petrobras, né? A gente vê ali que Vale tem um peso de 12% nessa carteira teórica, Petrobras 11%, Itaú, Banco do Brasil, Ambev, outras grandes empresas ali. E aí, se vale a pena ou não investir, depende de quem tu é, do tamanho do teu conhecimento e do teu objetivo, tá? Na minha opinião, investir em BOVA11 é só em uma situação muito específica no Brasil, quando tu tem pouco conhecimento e quando tu está investindo com um objetivo de aprendizado e não com o objetivo de ganhar dinheiro, tá? Infelizmente, no Brasil, o mercado é bem ineficiente o suficiente para a gente conseguir montar uma carteira fundamentalista que vai dar um retorno muito melhor do que investir em BOVA11. Até porque tem o fator que eu citei aqui também anteriormente, que é importantíssimo, que o BOVA11 ele não te paga dividendos e dos maiores benefícios de investir em renda variável no Brasil é a isenção de imposto de renda sobre os dividendos, tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Tá? Então, ao investir em BOVA11, tu vai pagar 15% sobre os dividendos recebidos também, que não vão cair na tua conta, eles caem dentro do fundo, mas no saque tu vai pagar 15% sobre a rentabilidade total, inclusive a dos dividendos que foram pagos ali dentro. Se tu montasse uma carteira com 12 ações, por exemplo, de empresas com base em análise fundamentalista, todos os dividendos que tu fosse receber delas ia ser isento de imposto de renda. Além de que a rentabilidade a longo prazo das empresas fundamentalistas também tendem a ser maior do que de empresas que simplesmente são escolhidas com base em valor de mercado e volume de negócios, que é o caso das empresas do Ibovespa. Tá? Então, de forma geral, não vale a pena investir em BOVA11, a não ser que seja por objetivo de aprendizado, para ver, se sentir na pele como se comporta a bolsa, o sobe e desce da bolsa, tá? E de forma simples. Beleza? O bom mesmo para ganhar dinheiro no longo prazo é investir em conhecimento, aprender sobre análise fundamentalista e montar uma carteira diversificada de boas ações compradas a bons preços. Beleza? XFIX11 ou BOVA11, qual é melhor para investir? Entre os dois, cada um tem seus pontos positivos e negativos, né? Resumidamente, o XFIX11 vai investir nos maiores fundos imobiliários do Brasil, enquanto que o BOVA11 vai investir nas maiores empresas do Brasil. A favor do BOVA11 temos liquidez, tá? O BOVA11 é um ETF, um fundo negociado em bolsa muito mais líquido, então ele vai seguir mais fielmente o índice, principalmente no curto prazo, porém ele cobra uma taxa de administração maior do que o XFIX11, que por sua vez reflete o IFIX, né? O índice de fundos imobiliários do Brasil, e o XFIX cobra 0,3% ao ano de taxa. Tem uma carteira mais diversificada, a gente viu aqui que o BOVA11, né, o Ibovespa, ele é muito concentrado em empresas de commodities e grandes bancos, tá? O que acaba sendo ruim, né, concentrar, não é o objetivo ao investir passivamente.
E outra característica boa, até para investidores iniciantes, é o fato do IFIX ter menos volatilidade. Tá? O mercado imobiliário ele tem menos volatilidade que o mercado de ações, e isso, lógico, faz com que seja mais fácil tu aguentar a volatilidade do mercado, porque ela simplesmente é menor no caso dos imóveis, do XFIX 11 aqui. Tá? Então, para iniciantes, entre os dois, na verdade eu recomendaria como objetivo principal ao investir em BOVA11 e XFIX 11 é tu pegar 300 pila, comprar uma cota de cada um para tu aprender como funcionam esses dois mercados, tá? Estudar sobre os índices, ver como eles se comportam e aprender, tá? Como o objetivo aqui é aprendizado, os dois são melhores para investir. Agora, se tu quer investir para ganhar dinheiro mesmo, aí tu vai investir em conhecimento para conseguir escolher os melhores fundos imobiliários e as melhores ações para tu botar dentro da tua carteira e investir diretamente para garantir o benefício top que a gente tem aqui no Brasil, que é a isenção de imposto de renda para receber dividendos tanto de ações quanto de fundos imobiliários. E o Divo 11, vale a pena investir no ETF Divo 11? Ele paga dividendos? Então, primeiro, se vale a pena ou não investir no ETF Divo 11, a resposta é a mesma que eu falei para o BOVA 11. Se tu não tem conhecimento suficiente para investir diretamente em ações, faz sentido investir através de ETFs, porque tu vai se expor ao mercado de ações, nesse caso aqui, de uma forma automática e diversificada, ok? Agora, em termos de rentabilidade, a melhor estratégia é investir em conhecimento para montar uma carteira direta de ações de boas empresas, compradas a bons preços e de forma diversificada, claro, ok? Quanto a pagar dividendos, o Divo 11 escolhe as empresas com base no indicador dividendos. Então ele seleciona as empresas que compõem o índice ali dessa carteira, que são as maiores pagadoras de dividendos do Brasil, só que esses dividendos não caem na tua conta e não aproveitam a isenção de imposto de renda. Tá? Os dividendos caem na conta do próprio fundo, que reinveste com base na própria metodologia, ou seja, no final, ao sacar esse dinheiro, né, se um dia tu precisar sacar esse dinheiro e tiver lucro, tu vai pagar imposto de renda sobre toda a rentabilidade, inclusive dos dividendos. Ok? Então, vale a pena investir no ETF Divo 11? Para fins de aprendizado, sim. Tá? Ou se a pessoa quer se expor de uma forma simples e descomplicada às maiores pagadoras de dividendos, também. Tá? Só que não vai ganhar em rentabilidade de uma estratégia fundamentalista de investimento direto. IVVB11 ou IVV? Qual a melhor forma de investir em S&P 500? IVVB11 e IVV investem na mesma carteira teórica, tá? A diferença é a carteira teórica que replica o S&P 500, como foi bem colocado aqui na pergunta. A diferença é que o IVVB11 é um BDR, ou seja, é um fundo que negocia direto na nossa bolsa. Não precisa abrir conta lá fora, em corretora lá fora, para comprar o IVVB11. Ok? E também não precisa mandar o dinheiro para fora. Tu não precisa converter os teus reais em dólares para comprar IVVB11. O problema é, ao investir em IVVB11, tu paga uma taxa de administração 8 vezes maior do que ao investir em IVV. E isso no longo prazo tem um efeito. Tá? É juros sobre juros. E uma diferença de 0,2% ao ano depois de 10, 20 anos vai ter algum efeito de rentabilidade ali. Tá? E como o investimento em dólar é o investimento mais de longo prazo que o investidor deve ter, eu acredito que a melhor forma de investir em S&P 500 é através do IVV, lembrando que o IVVB11 simplesmente pega o teu dinheiro, cobra uma taxa maior para investir no IVV. Tá? Então, em termos do que tem nas duas carteiras, é a mesma coisa. A diferença é a taxa de administração, como eu falei, que no caso do IVVB11 é 0,24% e no caso do IVV é 0,03%. Ok? Entre os dois, eu invisto, acho que isso é mais importante falar, né? Eu invisto diretamente lá fora via IVV. Qual site conseguimos pesquisar as empresas que estão dentro dos ETFs? Obrigado. Sites aqui que... Os ETFs, antes de mais nada, tu precisa saber o que tem no índice para saber o que tem na carteira.
Então o Google é o teu melhor amigo aqui também, tá? Se o ETF replica o índice Ibovespa, para saber as empresas que estão dentro dos ETFs, tu vai entrar no índice Ibovespa. É lá que vai estar a tua resposta, ok? Site agora, falando de site especificamente, para tu saber dos índices é B3 e Status Invest também, que eu vi aqui, mostrei para vocês. Para entrar aqui, por exemplo, tanto no índice Ibovespa quanto no BOVA11, ó. Tu vem aqui no site Status Invest, vem na lupa aqui em cima. Tu pode pesquisar tanto direto o BOVA11, tá? Para tu saber quanto que é a taxa de administração que ele cobra. Tá aqui, ó. Taxa de administração. Qual é o volume de negócios diários? No caso aqui, 693 milhões. Uma boa liquidez. Tá? E ao mesmo tempo também tu pode pesquisar direto pelo índice, que aqui o Status Invest também está com isso agora também, tu pode pesquisar por índices. Então aqui tu vai ver a carteira, se tu quiser saber, ó, aqui tem o mapa dos ativos das maiores empresas aqui, e aqui embaixo está mais composição do Ibov, aí tu vê ali, ó. A Vale é a primeira com 12, a Petrobras é a segunda com 7,8, e aí não vou me alongar aqui, porque o site já está dado, tá? Status Invest e B3 para o Brasil, tá? Para o exterior tem um site chamado ETF.com e lá dentro tem a Comparison Tool, que é a ferramenta de comparação deles, que tu bota lá, bota IVV contra... Vamos botar aqui, vamos dar a resposta completa aqui. Vamos comparar o IVV, ó, contra um de fundos imobiliários aqui, só para mostrar um exemplo aqui para vocês, que é esse aqui, que é um ETF de REITs. Esse é o site para comparar no exterior, ETF.com, ótimo site, hein? Como eu falei, para quem trabalha no mercado aí, eu sei que tem pessoas que acompanham aqui, que trabalham, que tem clientes e tal, esse site é muito legal. E aqui mostra, ó, quem é a gestora do IVV. Ó, no caso aqui, a BlackRock é a gestora do IVV, a taxa de administração que cobra é 0,03 contra 0,07 aqui no Schwab US REIT ETF, que é gerido pela Charles Schwab, também são duas das maiores gestoras do mundo, né? Que cobram taxas bem baratas aqui. E tem aí aqui é o desempenho, né? Tanto a bolsa deles lá fora quanto o de REITs deles aqui é um mercado bem mais comportado do que o nosso Ibovespa, né? Mas enfim, sites de ferramentas são esses aí. No Brasil, Status Invest, B3, lá fora, ETF.com. Vamos avaliar a qualidade de um ETF. Lembrando que ETF vem de Exchange Traded Funds, fundos negociados diretamente em bolsa. E para avaliar a qualidade de um ETF, a gente tem que primeiro saber qual o índice que ele replica, tá? Para a gente ter segurança daquilo que a gente está sabendo, a gente tem que entender o negócio. E para saber no que um ETF investe, tu tem que saber qual é a carteira teórica que ele segue. No caso do BOVA11, ele segue o Ibovespa. Então as empresas que tem na outra ponta do teu investimento são Petrobras, Vale, Itaú, Ambev. Tá? Saber disso é importante. 2. Qualidade da gestora. A gente viu aqui agora a IVV, que é da BlackRock, o SCHH, que é da Charles Schwab, são duas das maiores gestoras dos Estados Unidos. Tá? Isso é importante. E o mais importante de todos é o Expense Ratio. Falei Expense Ratio porque eu estou lendo o ETF.com aqui, né? Que eu tinha mostrado para vocês. Que nada mais é do que a taxa de administração. Ok? Quanto menos taxa a gente paga, melhor é para o investidor, porque mais dinheiro sobra no nosso bolso. Ao investir em IVV, por exemplo, direto lá por fora, a taxa de administração é 0,03%. Ao investir em IVVB11 aqui no Brasil, pelo ETF que negocia na nossa bolsa, tu vai pagar por essa intermediação uma taxa de administração 8 vezes maior. Ao invés de pagar 0,03%, tu vai pagar 0,24% ao ano. Que parece que é uma diferença pouca, mas no longo prazo isso é importante. Ok? Liquidez também é importante, mas todos esses ETFs que eu citei aqui, BOVA11, IVV e IVVB11, tem liquidez suficiente aí para o pequeno investidor. Ok?
Mas lembra desses 3 pontos: qualidade da gestora, taxa de administração, quanto menor melhor, e liquidez também, volume de negócios, né? Para um pequeno investidor eu diria aí para não pegar um ETF com menos de 5 milhões negociados diariamente. Essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações, espero que vocês tenham gostado. Tentei falar bastante sobre ETFs aqui, esse tema que de vez em quando vem alguém no direct perguntar, vem alguma pergunta, e aí eu vou ter esse conteúdo aqui para recomendar e ter como uma aula aí para as pessoas que vão chegando depois e perguntando sobre isso. Até porque ETFs, como eu falei aqui, para quem é iniciante, vale a pena com o objetivo de aprendizado. Nunca investiu em ações, nunca investiu em FIIs, separa ali 300 pila, compra uma cota de BOVA11, compra uma cota de XFIX11 e vê como o negócio se comporta ali, para tu ter uma noção da volatilidade. E não fica muito tempo ali, né? Enquanto isso, tu vai estar pegando o teu dinheiro e vai estar investindo em conhecimento para aprender a investir com mais qualidade, porque no longo prazo isso significa que tu vai ter uma aposentadoria maior, mais gorda, né? Mais tempo para aproveitar, lembrando que o dinheiro, o principal objetivo, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas que segue aqui, é comprar tempo, não comprar coisas, tá? Para tu ter mais liberdade, para ter mais tempo com quem tu ama, mais liberdade para alcançar os teus sonhos, para investir em experiências. E assim a gente vai juntos aí, trilhando esse caminho. Beleza? Obrigado para todos que participaram, que mandaram as perguntas. Até a próxima. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau.